Fala galera, vamos dar continuidade aí, né? Se você não viu o nosso primeiro vídeo de questões da FGV, hoje essa é a segunda parte aí, continuando com questões da nossa banca para você que vai fazer a prova da Polícia Penal da Bahia, tá? Então a gente está estudando aí focado, né, nas questões que a FGV já cobrou na matéria de Direito Processual Penal, principalmente, né, relativos aí aos últimos anos, né, 2024, 2023 e 2022, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Nós temos conteúdos diários voltados para o mundo aí, para o universo dos concursos públicos. Então, se você busca a sua aprovação no ano de 2024, eu tenho certeza, né, que aqui é o seu lugar, né? Que o conteúdo do nosso canal vai agregar muito aí, vai contribuir sobremaneira para a sua preparação. Bom, vamos começar aqui então, né, com as nossas questões aí da FGV na matéria de Direito Processual Penal. Aqui deu na hora da formatação, a questão ficou, né, um pouco fora do lugar, mas dá para a gente poder entender. Olha só, o setor de inteligência da Polícia Civil toma conhecimento por meio de denúncia anônima de que uma organização criminosa especializada na prática de roubos a instituições financeiras planeja executar um novo crime no banco localizado à rua XYZ no dia 14 de 4 de 2023. Nesse contexto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, na data dos fatos, deslocam uma série de viaturas e policiais descaracterizados para as adjacências do banco. Após o início da prática delitiva por 3 pessoas, os agentes policiais entram em ação e logram êxito em capturá-los em flagrante. Neste cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, bem como as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que restou caracterizado o flagrante. A. Presumido. B. Provocado. C. Impróprio. D. Esperado. E E. Forjado. Bom, lá no artigo 302, né, do CPP, nós temos lá as definições de flagrante, né? Quem está cometendo a infração, quem acaba de cometer, quem é perseguido logo após, quem é encontrado logo depois, com documentos, papéis, objetos que façam presumir ser ele o autor, né, da infração. E a doutrina ela faz a classificação, né, em flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante ficto ou presumido, né, dos dispositivos do artigo 302. Porém, tem outras classificações, né, que não estão no Código de Processo Penal. E aqui na nossa questão é um exemplo, né, de um caso desse, tá? Quando a polícia ela recebe informação de que um crime ele vai ocorrer, tá? E ela se limita, né, a aguardar a ocorrência daquela infração, o início daquela infração, para que ela possa prender os indivíduos em flagrante, é chamado de flagrante esperado, tá? Então aqui, né, quando a polícia foi lá, deslocou, né, viaturas e policiais caracterizados, esperando ali o início da prática delitiva, eles entram em ação e prende aí os agentes em flagrante. Isso é chamado de flagrante esperado, tá? É diferente do flagrante forjado, né? No flagrante forjado é ilegal, não há situação alguma de flagrante, mas, né, a pessoa ela é forjada, então isso não é admitido. O flagrante provocado, ele é considerado crime impossível, porque ao mesmo tempo em que a polícia provoca o indivíduo a cometer crime, ela toma todas as providências para impedir que aquele crime se consuma. Exemplo, um policial, né, que tenta adquirir uma arma de fogo, comprar uma arma de fogo no mercado clandestino aí, tá? E aí, no momento que aquele indivíduo vai te entregar a arma, ela o prende em flagrante, tá? Pro STF, isso é crime impossível, beleza? Então, ali, flagrante esperado. Continuando. No mês de janeiro de 2023, Luísa sofreu graves ameaças à sua integridade física proferidas por Anísio. Luísa ficou bastante apavorada com as ameaças e relatou o fato a seu pai, Joaquim, a sua filha Ana, então com 18 anos de idade, e a sua irmã Jussara, de 25 anos de idade. No mês seguinte, Anísio cumpriu a ameaça e assassinou Luísa. Sobre o delito de ameaça sujeita à representação, assinale a afirmativa correta.
A. O direito de representação é personalíssimo, extinguindo-se com o falecimento da ofendida. B. O direito de representação poderá ser exercido por Joaquim, Ana ou Jussara nessa ordem. C. O direito de representação poderá ser exercido por Ana, Joaquim ou Jussara nesta ordem. D. O direito de representação poderá ser exercido por Ana apenas. E. O direito de representação poderá ser exercido por Joaquim apenas. Olha só, no caso da representação, né, quando houver morte da vítima ou ela for declarada ausente, tá, o direito de representação, ele passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o CADI, né, que a gente chama aí, mnemônico CADI. E é nessa ordem. Então, no caso aqui, né, da Luísa, que foi assassinada, o direito de representação ele vai passar, né, primeiramente para o seu pai, né, já que aqui não menciona o cônjuge, né, então o ascendente, o descendente e o irmão, nessa ordem. Então, primeiro, Joaquim, depois Ana e Jussara, tá? Então, letra B de bola. Olha aí. Artigo 31, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 3. Após receber informações sobre suposta prática de homicídio, a autoridade policial chegou no local para realizar diligências. Ocorre que, após a liberação dos peritos criminais, a autoridade policial esqueceu de apreender a arma de fogo deixada no local do crime. Nesse aspecto, é correto afirmar que a. As diligências no local foram corretamente realizadas pela autoridade policial. B. Agiu corretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma de fogo era prescindível mandado judicial. C. Agiu incorretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma de fogo dependeria de autorização judicial. D. Caberia aos peritos criminais decidir sobre a apreensão da arma de fogo no local. E. Caberia à autoridade policial apreender os objetos que tivessem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, e colher provas que servissem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, dentre outras diligências. Gente, lá no artigo 6º do CPP, traz ali, né, algumas diligências que deverão ser realizadas, ou poderão ser realizadas ali pela autoridade policial quando da prática de alguma infração penal. Então, fala logo que tomar conhecimento da ocorrência de uma infração penal, a autoridade policial vai se dirigir ao local e vai adotar, né, algumas diligências. Aí tem lá, né, ouvir o ofendido, se possível, ouvir o investigado, recolher, né, tudo aquilo que estiver relacionado com o crime depois de liberado pelos peritos. Então, aqui, ele teria que recolher essa arma de fogo, tá? Depois que os peritos, né, depois dos peritos terem feito essa liberação, beleza? Então, é a letra E, tá? É a letra E. E aqui, ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Embora, né, o artigo 6º ele fale que deverá, tá? As diligências elas são feitas, né, de forma discricionária, porque uma das características do inquérito policial é o fato dele ser discricionário. Não é uma receita de bolo, né? Em todas as ocorrências criminais vão ser assim, assim, não, tá? Vai depender ali da dinâmica dos fatos, né? Para cada crime, né, a gente vai ter diligências diferentes, tá? Então, é de acordo com o caso concreto. Mas em relação aos objetos, né, que tiverem relação com o fato, eles deverão ser apreendidos após a liberação aí dos peritos, tá? 4. Durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, iniciada pela suposta prática de crime de roubo, foi impedido pelo delegado de polícia de ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito. Nesse caso, é correto afirmar que a. Agiu bem o delegado, porque o inquérito é sigiloso,
B. Agiu mal o delegado. De acordo com o enunciado de súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso ainda não documentada. C. Agiu bem o delegado, visto que somente Júlia poderia ter acesso aos autos do inquérito, inclusive aos elementos decorrentes de diligências em curso ainda não documentadas. D. Cabe à autoridade policial decidir fundamentadamente se permitirá ao advogado o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. Portanto, agiu bem o delegado de polícia. Agiu mal o delegado, visto que ao advogado é sempre permitido o acesso aos elementos já documentados nos autos do inquérito e a todos os elementos decorrentes de diligências em curso ainda não documentados. Gente, olha só, nós temos a súmula vinculante 14, né? O STF, ele fala nessa súmula que é direito do defensor, né, ter acesso aos elementos que já foram documentados nos autos do inquérito, exceto, né, quanto às diligências em andamento. Para quê? Para que a gente não frustre a finalidade da diligência. Então, se tem ali um mandado de busca e apreensão para ser cumprido e o advogado toma, né, o defensor toma conhecimento disso, né, nós não precisaremos nem realizar a busca e apreensão, porque, obviamente, ela será ineficaz. Ele vai avisar o cliente. Por isso que ele tem acesso àquilo que já foi documentado. As diligências em andamento, não, tá? Então, aqui, ó, agiu mal o delegado de acordo com o enunciado de súmula vinculante, letra B. O delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso ainda não documentada, tá certo? Então, aquilo que não foi documentado, né, ele não terá acesso, né, às diligências que estão em andamento. 5. Túlio, promotor de justiça, ofereceu denúncia imputando a Fábio o crime de estelionato. Ocorre que não foi realizada a apuração da autoria e do delito em inquérito policial. Nesse aspecto, é correto afirmar que A. Túlio não poderia ter oferecido denúncia sem inquérito policial anterior. B. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao Ministério Público, sendo o inquérito policial anterior imprescindível. C. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao Ministério Público, sendo o inquérito policial anterior prescindível. D. A indispensabilidade é característica do inquérito policial. O inquérito policial somente é dispensável para apurar a prática e a autoria de crimes de ação penal privada. Gente, o inquérito policial, ele é dispensável, tá? Cuidado para não confundir a dispensabilidade com a indisponibilidade. Ele é indisponível porque a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito. Mas ele é dispensável. Nem sempre, tá? Para a gente ter uma ação penal, nós vamos ter um inquérito anterior. A ação penal, ela pode ser iniciada sem que haja, né, um inquérito policial. Porque se o Ministério Público ele tiver ali todas as informações que o permitam oferecer denúncia, nós não precisaremos, a gente pode dispensar o inquérito. Uma das suas características é o fato dele ser dispensável. Então, olha só, é possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao Ministério Público, sendo o inquérito policial anterior prescindível. Prescindível é a mesma coisa que dispensável, beleza? Então, letra C. Vamos também interpretar texto que às vezes a banca traz essas palavras prescindível, imprescindível, e tem gente que confunde. Imprescindível é a mesma coisa que indispensável. Prescindível é a mesma coisa que dispensável, tá? Beleza? Então, ó, características do inquérito aí, ó, né? Ser doidão, sigiloso, escrito, indisponível, não pode, né, o delegado mandar arquivar, dispensável, ele não é obrigatório, oficial, né? Oficial somente é conduzido aí pela Polícia Judiciária, inquisitivo, não tem contraditório nem ampla defesa dentro do inquérito, discricionário, as diligências vão ser realizadas aí de acordo com conveniência e oportunidade. Oficioso, vai começar ali, né, de ofício, beleza? 6. Indício é a circunstância conhecida
e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. B. A circunstância conhecida que, podendo ou não ter relação com o fato, autorize investigar-se a existência de outra ou outras circunstâncias. C. A circunstância que, não tendo relação com o fato, autorize por indução a investigação de outra ou outras circunstâncias. D. Todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. É a circunstância que, não tendo relação com o fato, se relaciona à infração penal. Gente, o conceito de indício, tá? Ele está contido no próprio texto ali do Código de Processo Penal, como sendo a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, tá? Então, a gente tem ali, ó, o vestígio, todo objeto, vestígio não se confunde com indício, tá? O vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, pode ser, né, a cápsula de um projétil de arma de fogo, pode ser uma digital, né? Uma digital deixada ali no local, tá? É visível ou latente, pode ser visível a olho nu ou pode ser, né, ter que empregar técnicas periciais para que ele se revele. Por exemplo, sangue que já foi limpado, que já foi lavado do local, né? Se a gente colocar luminol, ele pode ser, né, pode aparecer ali que houve vestígio de sangue naquele local, por isso a gente fala que é latente, tá? A evidência, né, é todo o vestígio que, após as devidas análises, tem constatada técnica e cientificamente sua relação com o fato periciado. O indício foi o que a gente acabou de ver na nossa questão. A prova, tá, gente? A prova ela é produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante a autoridade judicial, tá? E os elementos de informação são aqueles escolhidos ali na fase do inquérito. Durante o inquérito, a gente não fala em provas, até porque não há contraditório e ampla defesa no inquérito. Nós dizemos que são colhidos elementos de informação acerca da autoria e da materialidade do delito. Questão número 7. No que tange ao exame de corpo de delito e perícias em geral, assinale a afirmativa incorreta. A. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições no laudo pericial, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade complementar ou esclarecer o laudo, podendo também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos se julgar conveniente. B. Uma vez entregue e aceito pelas partes o laudo pericial, o juiz ficará adstrito ao laudo, não podendo rejeitá-lo no todo ou em parte. C. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. D. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo exame de provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Bom, gente, olha só, a letra B, né, que tá pedindo a incorreta, a letra B é a nossa alternativa incorreta, porque o juiz, ele não fica adstrito ao laudo, ele pode rejeitar em todo ou em parte, tá? Então, a letra B é a alternativa incorreta, conforme o artigo 182, ó. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. 8. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício a instauração de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando escândalos. Nesse caso, é correto afirmar que A. O inquérito policial não pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia. B. O inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado de polícia.
C. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal de ação penal pública condicionada à representação, não deve instaurar o inquérito policial, ainda que tenha a vítima representado. D. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal de ação penal pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito policial. O inquérito deve ser arquivado diante do requerimento do dono da residência. Bom, gente, o crime de roubo, ele é um crime que está sujeito à ação penal pública incondicionada, tá? No caso de crimes que estão sujeitos a esse tipo de ação, a vontade da vítima ela é indiferente. Não importa se a vítima quer que a persecução penal se inicie ou não, tá? Ela vai ser iniciada de ofício, porque isso está além, né, da esfera privada ali da vítima, tá certo? Então, nesse caso, o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de um crime sujeito à ação penal pública incondicionada, ele deve instaurar de ofício o inquérito policial. E a vontade da vítima em relação, né, a querer que seja arquivado o inquérito é irrelevante. Só seria possível no caso de ação penal pública condicionada à representação. Nesse caso, o inquérito não pode sequer ser iniciado sem que haja essa representação. Se houver representação, né, ele pode ser iniciado. Beleza? Então, letra D, tá? Vai ser instaurado de ofício, independentemente da vontade ali da vítima. Então, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. 1. De ofício. 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Então, nos crimes, né, de ação penal pública condicionada à representação e de ação penal privada, é preciso sim ter essa manifestação de vontade da vítima em relação ao início do inquérito. No caso de ação penal pública incondicionada, tá? A vontade da vítima, ela é irrelevante. 9. Sobre o acordo de não persecução penal, é correto afirmar que A. Pode ser celebrado, mesmo sendo caso de arquivamento do inquérito policial. B. Pode ser proposto pelo juiz. C. Exige a confissão do investigado. D. Independe do cumprimento de condições. É cabível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Não, tá, gente? Ele somente vai ser possível nos crimes com penas inferiores, né? Pena mínima inferior a 4 anos, desde que não tenha tido violência nem grave ameaça e que o investigado ele tenha confessado formal e circunstancialmente a prática do crime. É um acordo feito entre o Ministério Público e o investigado, tá? E também, né, desde que não seja caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, o arquivamento é muito mais benéfico, né? Porque não vai ser imposta nenhuma condição, tá? Então, letra C. 10. Caio, faixa preta de judô, lesionou gravemente Mário após uma discussão por ciúmes de sua namorada. Durante o inquérito policial, não obstante Caio ter confessado a autoria da agressão a Mário, inclusive quanto ao dolo de lesioná-lo para terminar a discussão, a autoridade policial não encaminhou Mário para exame de corpo de delito de lesão corporal, bem como este sequer compareceu espontaneamente em algum hospital para receber atendimento médico. Após a regular tramitação do inquérito do processo penal, a única prova para condenação foi a confissão em sede policial. Diante do exposto, pode-se afirmar que A. Trata-se de confissão qualificada, sendo suficiente para a condenação de Caio. B. A palavra de Caio é suficiente para sua condenação, não sendo necessário outro meio de prova. C. A confissão em sede policial é ilegítima. D. A confissão em sede policial é ilícita. Para condenação é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Gente, letra E, tá? A confissão do acusado, né? Ainda que ele confesse ali, detalhando como o crime ocorreu, tá? Essa confissão, quando o crime deixa vestígios, ela não é suficiente para afastar a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito. Então, ainda, né, que o indivíduo confesse, tá? Quando a infração deixa vestígios, olha aí o artigo 158, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, ali, né, a autoridade policial agiu de forma incorreta, tá? Teria que ter feito o exame de corpo de delito ainda, tá? Ainda que o investigado, o acusado, ele tenha confessado ali a prática do crime. 11. Assinale a opção que descreve um caso de perempção. A. A prisão em flagrante foi lavrada de forma ilegal. B. A pessoa ofendida não exerceu o direito de representação no prazo estabelecido em lei. C. A sociedade empresária querelante extinguiu-se sem deixar quem a sucedesse no processo. D. O Ministério Público deixou de oferecer a denúncia no prazo legal em um caso de ação penal incondicionada. E. Os bens apreendidos, ameaçados de rápida deterioração, foram alienados antecipadamente em leilão judicial. Gente, a perempção, ela só ocorre no caso de ação penal privada, tá? Que seria ali uma desídia, né, do querelante em dar continuidade ao processo. Então, aqui é a letra C, a sociedade empresária querelante extinguiu sem deixar quem sucedesse no processo. As hipóteses de perempção estão no artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, somente no caso de ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação penal. Quando iniciada esta, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado ou qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E 4, quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor, que foi a alternativa da nossa questão. Por fim, né, a nossa última questão aí em relação à prisão preventiva, Quanto à compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de não culpabilidade, é correto afirmar que letra A, né? Pode assumir a natureza de antecipação de pena. B, pode decorrer da natureza abstrata do crime. C, deve apoiar-se em fatos novos e contemporâneos. D, deve decorrer automaticamente do ato processual praticado. E E, deve apoiar-se em condições pessoais desfavoráveis. Gente, a prisão preventiva, tá? Conforme o artigo 312 aí, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação. Não é ali porque foi oferecida uma denúncia ou porque alguém está sendo investigado que vai ser aí, né, decretada preventiva por causa disso, tá? A decisão que decretar, substituir ou denegar será sempre motivada e fundamentada na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar. O juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, aqui, né, é a letra C, deve apoiar-se em fatos novos ou contemporâneos. Beleza, pessoal? Bom, assim encerramos aí as nossas questões, né, da FGV. A gente viu, né, como que a FGV gosta de se comportar. Faça a leitura do Código de Processo Penal, tem bastante questão aqui que foi aí cópia, né, da legislação, tá? Lembrem-se da súmula vinculante 14, ela gosta bastante dessa súmula, né, do direito do defensor em acessar ali os autos do inquérito, quanto aquilo que já está documentado. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu aguardo vocês em uma outra oportunidade. Tchau, tchau, até lá!